Muito bom dia, gente. Eu me inscrevi no Grande Expediente para celebrar. A gente, às vezes, discute tanto, rebate tanto, a gente que se aperreia, mas hoje eu vim celebrar. Embora reconheça, né, que não é exatamente um momento de celebração no nosso país, tem muita coisa acontecendo. Estou doido para ver general indo preso, estou doido para ver esse presidente pagar pelos crimes que cometeu. Acho que a Polícia Federal está caminhando aí, o inquérito está sendo realizado, o sinal que a gente vive num novo tempo é que a gente não está vendo aí prisões espetaculares, a gente não está vendo eventos midiáticos, a gente está vendo, é como se gostava de dizer há uma década, as instituições funcionando. E espero que elas de fato funcionem e que de fato a gente possa, no nosso país, superar uma fase muito difícil que a gente viveu, particularmente entre 2014, ali até 2016, e de 2016 até 2022, quando a gente deu um passo à frente. Mas eu me inscrevi para falar de coisa boa, me inscrevi para falar deste projeto de lei que agora nós aprovamos em primeira votação, tenho certeza absoluta que comemoraremos a sua aprovação em segunda votação na próxima segunda-feira, e que trata de uma lembrança, né, que um dia de luta pela redução de danos. E é sempre importante a gente vir falar sobre esse tema, até porque o sinal que a gente tem, vereador eleito Eduardo Moura, você vê que um ou outro ainda vota contra um negócio desse. Então, Eduardo Mota, o Eduardo Moura também... Vocês se parecem, né, vocês são primos por parte de Eduardo. Mas veja, o próprio fato, vereador Zé Neto, de algumas pessoas aqui no plenário, vereadores e vereadoras, pessoas que leem, pessoas que estudam, que sabem mais ou menos do que é que estão falando, ainda votam contra uma proposição dessa. Então, isso só me demanda a explicar mais, a explicar melhor. A redução de danos é uma forma de ver a saúde que existe há muitas décadas no mundo inteiro. É uma percepção de que alguns comportamentos que são inerentes ao ser humano, eles podem trazer danos à nossa saúde. E esses comportamentos são muitos. As políticas de redução de danos ficaram muito conhecidas, e aí talvez por conta disso atraiam muito a atenção de um segmento que gosta de se afirmar mais conservador, foi durante a epidemia do HIV. O vereador Tadeu Calheiros estava ali começando na medicina, e na década de 80 havia uma epidemia muito grande de HIV no mundo inteiro. E uma das formas com que o HIV se transmite, aliás, algumas formas pelo qual o HIV se transmite são o uso de drogas injetáveis quando se compartilhava seringas e, naturalmente, quando se faz sexo sem proteção, sem o preservativo. E aí se entendeu naquela época, vereador eleito, que era importante se chegar nos lugares em que havia uso de droga, principalmente drogas injetáveis, e de trocar seringas usadas por seringas descartáveis, fazendo com que aquela pessoa que já está fazendo muito mal à saúde ao utilizar drogas injetáveis, não corresse mais um risco ainda de se infectar com HIV. Então, a política de cuidado aos seres humanos é de entender que eu posso até ser moralmente contra este seu comportamento, mas como eu sou Estado, como eu sou política pública, como eu tenho que cuidar de todo mundo, mesmo eu não gostando, mesmo achando seu comportamento ruim, mesmo entendendo que seu comportamento, se você continuar nele, você pode até morrer, eu como Estado, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para preservar o máximo possível a sua saúde, mesmo muitas vezes você mesmo sendo contra ela. E aí se distribuía seringa, se distribuía preservativos, hoje ninguém mais questiona você chegar num posto de saúde e você ter preservativos gratuitamente. A gente não ouve mais esse questionamento. Mas naquela época se dizia, vocês estão fazendo isso, estão estimulando os jovens a fazer sexo. Eu vejo vereadores jovens que estão aí na idade escolar, ainda indo para a universidade, eu pipoque, se o que faz o povo ter vontade de fazer sexo nessa idade é o fato de ter uma camisinha disponível. Aí Vossa Excelência vai concordar comigo. Então, havia argumentos morais da profundidade de um pires, que muitas vezes são utilizados até hoje. Então, é muito bom a gente voltar a falar de redução de danos hoje. Os programas de redução de danos, eles ainda podem ser voltados para a população que está vulnerável à infecção com HIV, ou que esteja mais vulnerável à infecção com HIV, porque vulnerável todos estamos, mas tem avançado muito políticas de redução de danos no que diz respeito ao uso de droga.
Por quê? Porque existe uma quantidade muito grande de substâncias psicoativas que fazem muito mal aos seres humanos, que podem fazer muito mal aos seres humanos, vereador Felipe, mas que, utilizadas de uma determinada forma ou com algumas ferramentas, podem fazer um pouco menos mal. Isso foi política pública no Recife. E aí o pioneiro disso, o ex-prefeito João Paulo, inclusive, ele é um grande apoiador dessas políticas. A data que nós escolhemos, o dia 14 de fevereiro, é a data em que, há muitos anos, quando ele era prefeito, ele assinou o decreto que criava o programa Mais Vida, e aí eu acho que o vereador Tadeu lembra, é que estimulava os consultórios de rua, consultório na rua, ia nos pontos em que havia o uso de substâncias psicoativas e conversava com as pessoas. E alguns exemplos de sucesso desse programa eram pessoas que estavam fazendo uso muito problemático de algumas substâncias que são bastante fortes, como o crack, por exemplo, e que ao longo das conversas com o redutor de danos, ao longo de conversas com as pessoas que eram preparadas para isso, inclusive Recife é uma das cidades, talvez tenha sido a primeira cidade que teve concurso público para redutor de danos, essas pessoas conseguiam sair de uma situação de uso dependente para uma situação em que elas podiam voltar a conviver na sociedade, viver em família, poder trabalhar essas coisas todas. Finalizo a minha fala para ouvir o vereador Tadeu, lembrando, e aí nós estamos requerendo isso, vereador Romerinho, vereador Tadeu, que agora está na base do governo, tem mais proximidade, Vossa Excelência deve saber, que as poucas dezenas, hoje é pouca gente, nós temos algumas poucas dezenas de pessoas contratadas como redutores de danos, não sei se dá 50, e essas pessoas, veja bem, elas trabalham, muitas delas nas ruas, muitas delas nos CAPs, muitas vezes até nas chamadas unidades de residência, unidades habitacionais, unidades de acolhimento para adultos, as UAS. Essas pessoas trabalham junto com outras pessoas, naturalmente, que têm um vínculo diferente. Veja que curioso, as pessoas que têm um vínculo diferente do vínculo do redutor de danos, mas que trabalham no mesmo ambiente deste redutor ou desta redutora de danos, ganham um adicional de insalubridade. Pelo reconhecimento que às vezes pode enfrentar uma pessoa em crise, pelo reconhecimento que você às vezes entra numa área, que não é uma área que a pessoa pode entrar de qualquer maneira. Então essas pessoas têm um adicional de insalubridade. Os redutores de danos não têm. Vereador Muniz, que esteve na prefeitura, inclusive participando da gestão financeira, 50 pessoas no máximo, não chega a 50, 30 e poucas, recebendo um adicional de insalubridade que todos os outros seus colegas já recebem. Se juntar tudinho, vereador, não dá 50 mil reais por mês. Isso para a prefeitura é irrisório, isso se gasta num evento. E não é um evento grandioso, não, isso se gasta num coquetel. Acho que é importante a gente entender essa referência, a importância dessa data, para que a gente siga lutando por mais políticas que atendam as pessoas na sua completude, na redução de danos, para que se cuide da sua saúde como um todo, e que a gente entenda que essas pessoas que foram concursadas e contratadas na nossa cidade, pioneiramente, como pessoas redutoras de danos, elas tenham minimamente o seu direito garantido, o direito de todos os outros profissionais que atuam nos mesmos lugares, a ter o adicional de insalubridade pelo trabalho importante que fazem. Finalmente, vereador Tadeu, agradeço a paciência de Vossa Excelência. Ouço agora com muito carinho a sua parte. Que é isso, vereador Ivan. Agradeço a parte. É importante frisar isso, que Recife colocou no seu concurso o redutor de danos. Precisa ampliar a convocação. Na última convocação houveram 2 nomeados, né? E quanto ao tocante da remuneração, da insalubridade, estamos em pensamentos completamente alinhados e pode ter certeza que vamos buscar juntos para que esse reconhecimento profissional chegue também aos redutores de danos. Mas o que me fez vir a essa parte, vereador, e com todo o respeito e admiração ao seu trabalho, sempre a sua fala, que concordamos no principal tema que lhe fez trazer essa tribuna, mas eu não poderia deixar de passar, e não quero tirar o texto do contexto, nem trazer o assunto para isso, mas eu não posso deixar passar quando o senhor faz. Estou doido para ver general ser preso, mesmo entendendo quando Vossa Excelência traz o mote aqui para dizer eu não aceito corrupção de qualquer modo. Tenho certeza que o senhor atuou com essa mesma fala para ex-presidente, para qualquer outro servidor público, não é? Mas eu não estou, não. Porque quando a gente tem que ter cuidado nessa fala, e quando a gente fala assim, mesmo com essa intenção de um combate a qualquer ato ilícito, que todos nós concordamos com isso,
a gente acaba trazendo querendo macular e pode tentar macular uma instituição centenária tão importante para a nossa nação, que é o Exército Brasileiro. Eu sou um admirador do Exército Brasileiro, sei do empenho e da dedicação e do patriotismo que a família Verde Oliva tem para com a nossa nação. Inclusive aqui, Jaboatão dos Guararapes é o berço, é o nascedouro do nosso Exército, então não podia deixar, até para que tenhamos mais cuidado, para não passar uma mensagem contra o nosso Exército, que sempre defendeu a democracia, como diz o seu lema, braço forte e mão amiga. Então era só esse registro, vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, até pela forma republicana com que esse debate se dá. Acho que Vossa Excelência é um vereador moderado, um vereador que entra nessa casa pela direita, e a gente imediatamente entende que a gente tem vários pontos em que a gente precisa caminhar junto, e a gente caminha junto. Vou discordar de algumas partes. Assim, Vossa Excelência sabe que quando eu falei isso, eu falei de uma forma de quem não aguenta mais, né, tantos anos de impunidade. Tantos e tantos anos de impunidade. E não estou falando somente de 2022. Eu também estou falando dos efeitos trazidos pela anistia que foi dada ao final do processo golpista, na década de 60 e 70. Essas pessoas que torturaram, essas pessoas que mataram, essas pessoas que deram um golpe na democracia, essas pessoas que colocaram a gente na idade de trevas por quase 30 anos, não foram responsabilizadas. Diferente do que aconteceu na Argentina, diferente do que aconteceu no Chile, diferente do que aconteceu em Portugal, diferente do que aconteceu na Espanha, diferente do que aconteceu na África do Sul, em vários países do mundo em que houve rompimento democrático, e houve rompimento democrático na década de 60, em 64, depois em 68, um golpe dentro de um golpe, que nos fazem ver que o Exército Brasileiro nem sempre defendeu a democracia. Eu acredito mesmo, que parte do próprio Exército deveria também estar dizendo essas coisas. Porque, veja, se num grupo do alto escalão, estou falando agora do alto escalão, não é mais a parte ali não, do alto escalão, se há 3 ou 4, num grupo de quase 20, que manifestaram-se a favor de um golpe, inclusive prevendo o assassinato do presidente, do vice-presidente e de uma pessoa que é ministro do Supremo Tribunal Federal, eu entendo que a tarefa dos demais, que não eram golpistas, que não são golpistas, deveria ser imediatamente reprimi-los, Quando eu digo que eu estou doido para ver general ser preso, Vossa Excelência, é porque nem na década de 60, nem na década de 70, nem na década de 80, nem na década de 90, nem nos anos 2000, nenhum general foi responsabilizado por seus delitos. Nenhum. Então eu acredito que esta categoria, ela não tem uma bênção diferente das outras categorias profissionais. Eu entendo que um general que comete um crime, ele tem que ser responsabilizado da mesmíssima forma que um motorista de ônibus que cometa um crime, do que um policial que cometa um crime, do que um médico que cometa um crime, do que uma professora que cometa um crime. O que eu não aguento mais, e falo por muita gente, tenho certeza absoluta que falo por muita gente, é a gente financiar uma casta com bilhões de reais todos os anos, lembrando que 80% do orçamento das Forças Armadas é despesa com pessoal, inclusive com filhas, netas, aquelas mulheres que permanecem solteiras na forma da lei, mas que se casam para receber recurso público, para viver na mamata do que a sociedade civil trabalha todos os dias. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Isso tem que mudar. A gente precisa, e falo com carinho, falo com esperança, vereador Tadeu, falo com esperança. A gente precisa viver num mundo em que as instituições que detêm o monopólio do uso da força, assim como o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, assim como as polícias, elas estejam utilizando o uso da força em nome da maioria, em obediência à maioria. Eu refuto um exército que se entende anterior ao país. O exército existe porque o país existe. A Marinha existe porque o país existe. A Aeronáutica existe porque o país existe. Não foram as Forças Armadas que criaram o Brasil. A República Brasileira criou suas Forças Armadas. Porque havia forças de segurança antes. Havia forças de segurança antes. Mas não eram o Exército Brasileiro. Não eram as Forças Armadas da República Federativa do Brasil. E eu sonho com um dia em que esta República, a res
pública ela tome as rédeas, inclusive de quem tem o monopólio do uso da força e das armas no nosso país. Muito obrigado, excelências.